Olá, turma! Hoje a gente vai estudar sobre o gênero conto. Com certeza vocês já ouviram falar desse ditado popular, que fala quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente já percebe aí mais ou menos do que a gente vai falar. Você sabe o que é um conto? Já ouviu falar sobre esse gênero? Com certeza vocês já estudaram ou já ouviram falar em séries anteriores, mas hoje, para quem já viu, vamos relembrar, e para quem ainda não viu, vamos aprender. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, o conto é um gênero narrativo, então ele tem como objetivo narrar, contar uma história. É assim como o romance, a crônica. Só que, diferentemente do romance, que é um gênero bem mais longo, o conto é um gênero curtinho, assim como a crônica. Então, às vezes, a gente vai ver um conto que vai dar uma lauda, duas. Então, é um gênero bem curto mesmo, de uma narração bem curta. Então, aqui a gente tem algumas características que a gente não pode esquecer. Então, tem uma narrativa curta, um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos e apenas um clímax. Então, como é uma narrativa curta, não tem como ter muitos personagens, não tem como ter vários conflitos, porque senão a narrativa ia se alongar. Então, isso tem que ser tudo reduzido. Então, a gente tem que lembrar dos elementos da narrativa: os personagens, o narrador, o tempo, o espaço e o enredo. Os personagens são as pessoas, os seres, ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Então, aqueles seres em que estão envolvidos na história, que vão praticar ação ou sofrer as ações dentro da narrativa. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Então, a gente tem dois tipos: o narrador-personagem, que é aquele que conta e participa da história. Então, já o narrador-observador, ele apenas conta a história, não participa dela. Então, vamos pegar como exemplo uma partida de futebol. O narrador que está lá na TV contando tudo que está acontecendo, ele não está participando lá do jogo, não. Ele está apenas observando e narrando. Então, ele narrador o quê? Observador. Agora, se ele estivesse narrando e estivesse dentro do campo de futebol, lá jogando, ele ia ser um narrador personagem. O tempo. O tempo trata-se da duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Então, o conto pode se passar em uma manhã, em uma tarde, em um dia só. Então, esse vai ser o tempo da minha narrativa. O espaço é o lugar em que ocorre a história. Então, minha narrativa pode se passar no meio da rua, pode se passar num castelo, pode se passar no hospital. Então, vai ser o local, em que lugar a história está acontecendo, vai ser o nosso espaço. O enredo, ele vai ser o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio, um fim. Então, o enredo são todos esses acontecimentos, todas essas ações, lá desde o início da narrativa até o final da narrativa. Então, tudo o que acontece dentro da história é o enredo. Fala de narrativa, a gente tem que lembrar dos momentos da narrativa. Então, a gente tem a situação inicial, aquele momento em que a gente conhece os personagens, é apresentado os personagens para o leitor. O conflito, que é aquele problema que vai surgir, e a partir dele vai desenrolar todos os outros acontecimentos da nossa narrativa. Então, aquele problema que, por exemplo, o protagonista vai ter que resolver. O clímax é aquele momento de maior tensão da narrativa, aquele momento que, quando a gente está lendo, a gente espera que aquele segredo seja revelado, dependendo da história. E o desfecho é como a história termina, né? É o final da nossa narrativa. Então, nos contos de fada, quando se fala e foram felizes para sempre, ali é o desfecho, né? É o final da história. Bom, isso
foi o que a gente estudou hoje sobre conto. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e bons estudos.